Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Amém. Igreja, nós estamos todas as terças-feiras fazendo um estudo bíblico, né? E hoje é o nosso terceiro ensino sobre escatologia. Escatologia fala sobre os finais dos tempos. Nós vamos estudar hoje sobre as 70 semanas do livro de Daniel. Então, são coisas muito pontuais. Eu fico assim eu gosto de coisas mais, como que eu posso falar, mais dinâmicas, tudo, mas eu fico restrita ao horário e ao tema, né? O assunto. Então, hoje nós vamos entrar em coisas mais pesadas. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 7. No capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Amém? E eu vou precisar dividir o estudo sobre as 70 semanas de Daniel em 2 cultos. Se eu conseguisse dar tudo hoje, mas eu acredito que por causa do horário eu não vou conseguir. Mas é extremamente importante que vocês saibam sobre aquilo que vai ser ensinado aqui hoje. Isso daqui traz muito, assim, além de ser o conhecimento, a verdade perante a palavra de Deus sobre a volta de Jesus, é esclarecedor, porque aí ninguém engana vocês. Amém? Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Daniel, nós, quando estudamos, a gente entende que ali Daniel está impondo a sua unção. Os capítulos estão fora da ordem cronológica. Então, se você for ler o livro de Daniel inteiro, você não consegue entender muitas vezes, porque cronologicamente ele não tem uma sequência. Amém, gente? Então, observe que a profecia não vai obedecer a uma cronologia. E observando o capítulo 6 e o 7, nós percebemos que Daniel recebeu várias profecias, porém em tempos diferentes. E ele conta sobre essas profecias no livro dele. Então, conforme os acontecimentos da época, conforme a cultura, o envolvimento de Daniel, é que ele contava sobre aquilo que Deus estava falando para ele. Então, para nós, às vezes não faz muito sentido, mas para Daniel fazia muito. Amém? Então vamos lá, capítulo 7, deixa eu ler aqui. Capítulo 7, versículo 1 até o 14. Acharam? No primeiro ano de Belsazar, rei da onde, igreja? Daniel teve um sonho e visões ante os seus olhos, quando ele estava na sua cama, no seu leito. Aí ele acordou e escreveu logo e relatou em suma todas as coisas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já tive sonhos, no sonho eu falar, meu Deus, eu não posso esquecer disso. Eu não posso esquecer do que eu estou sonhando. Então, quando você está muito na presença de Deus, quando você faz jejum, oração e começa a buscar a Deus, e alguma coisa específica, é natural acontecer isso daqui. Não digo tão forte como foi com Daniel, mas você não sabe se está sonhando ou às vezes está tendo visão, igreja. E Daniel aqui fala que ele estava dormindo, porque ele teve um sonho, e ele teve visões. Então ele acorda, e ele faz um resumo rápido do que ele sonhou e viu, e ele escreve. Amém? Versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar, ou seja, saía de dentro do mar e subia. O primeiro era como um leão, e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como o homem, e lhe foi dada a mente de homem. Versículo 5. Continuei olhando,
E eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca os dentes, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui um outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que lhe apareceram antes dele, e ele tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que um entre eles subiu outro pequeno, diante dos quais dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos como os de homem, e de uma boca que falava como insolência. Ainda no versículo 8, aqui diz que, ao observar os chifres, eis que dentre eles subiu um outro pequeno, diante dos quais 3 chifres foram arrancados. Ali, diante de todos os chifres, apareceu um outro chifre pequeno, e esse pequeno arrancou 3 chifres que já estavam na cabeça deste monstro terrível. Só que esse chifre pequeno, ele tinha olhos como de homem, e a boca falava. Amém, igreja? Versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então eu estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Versículo 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de sua vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem. E a quem ele se dirigiu, igreja? Ao ancião de dias. Então o ancião de dias que eu li no versículo 10, não é Jesus. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Vamos fechar os olhos para orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui. E como é difícil ler este livro e interpretá-lo. Para isso precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que o Teu Espírito mora dentro de nós. E todos aqueles que são de Deus, todos aqueles que estão dentro da promessa, não tem como não ler e não interpretar e chegar na verdadeira palavra, aquilo que nos traz, Pai, um ânimo, aquilo que nos traz uma alegria de conhecer a verdade. E sabemos que ela vai nos libertar aqui esta noite. Portanto, nós consagramos esse terceiro estudo, as nossas vidas, tudo que deixamos enquanto estamos aqui,
tudo nas mãos do Senhor. Nós pedimos a sua bênção e a graça para entender este estudo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então Daniel, ele revela uma visão que ele tinha tido 4 anos antes. Esta visão aqui ele já tinha tido. E quando você chega no capítulo 7, você entende que ele começa a explicar uma visão que tinha sido dada. Pode juntar as cadeiras, quem é casalzinho, viu? Não tem problema não. Pode, Marcelo, fique perto da tua Janaína. Bruce, ai que coisa linda. Vocês foram, ó, os pioneiros a fazerem isso. Pode juntar, não tem problema não. Daniel então teve essa visão, 4 anos depois ele começa a explicar esta visão. Então ele começa falando sobre o grande mar. Eu não sei se o pessoal que está aí no Data Show vai conseguir me acompanhar, mas eu acho que está... Deixa eu ver aqui. Daniel, sonho... no versículo 2, coloca o versículo 2, por favor. E Daniel, ele usa aqui um termo, ele chama o grande mar. Então eu vou traduzir algumas coisas para vocês entenderem o que Daniel está falando. Só que na época dele não tem as palavras que nós temos hoje. Mas quando ele viu aquele grande mar sendo agitado, na verdade, o grande mar significa povos, acontecimentos, e até mesmo acontecimentos políticos. Amém? 4 ventos. Ele viu 4 ventos chegando e agitando o mar. Os 4 ventos são impérios. 4 ventos são impérios. Então, esses 4 impérios, quando eles foram passando por essas visões, esses 4 impérios, quando foram estabelecidos naquela época, agitaram a política. Estão entendendo agora? O grande mar, os acontecimentos, os povos, cada império que passa, cada império deixa sua marca sobre o povo. Por isso que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Transição de governo. Nesta época, o pai, Nabucodonosor, estava morrendo, e o seu filho Belsazar assumindo o controle do reino. Versículo 1. Quando foi que Daniel teve essas revelações? No primeiro ano, tinha acabado de assumir o lugar do pai. O pai tinha morrido, Belsazar tinha pego o lugar do pai. E como ele assumiu o controle do reino, Daniel começa a buscar a Deus para ter entendimento sobre uma situação que aconteceu, uma visão que Deus tinha dado 4 anos antes deste homem entrar. Então as coisas começaram a fechar, ele começou a entender a visão, ele começou a entender a profecia que Deus tinha dado para ele. Daniel busca a Deus para ter entendimento sobre a situação, e Deus lhe responde, haverá, olha o que Deus responde para ele, desde agora até o fim do mundo. Fim do mundo já aconteceu? Então essa profecia nos encaixa. Deus falou para ele, presta atenção, desde agora, com esta visão que você está tendo a interpretação, até o final do mundo vai acontecer, vai existir 4 impérios, que são representados por esses 4 animais que você teve a visão. Verso 9, por favor. No verso 9, ele teve a visão de 4 impérios que existirão até os finais dos tempos. Daniel viu a segunda vinda. Ele viu o ancião de dias, ele viu o tribunal, ele viu o juízo final. Só que tudo fora de uma cronologia, muito atemporal. Então, eu imagino ele tão longe das coisas que estavam para acontecer, se ele pudesse ter um entendimento tão lógico. Ele não teve, ele não teve detalhes. E nós já estudamos Paulo, nós já estudamos um pouco em Mateus, vimos um pouco dos livros proféticos, e hoje nós estamos estudando Daniel, que para as profecias de escatologia é o livro mais completo. Mas ele tem que estar alinhado
com os outros livros. Lembra a primeira aula que eu dei para vocês? Imagina um laser fixado nessa parede e esse laser tocando o relógio, a luz. Assim é a profecia de Deus, dos finais do tempo, como se fosse esse laser. Só que conforme foi passando os anos, foi entrando outras coisas. Então tudo tem que se alinhar para que a luz passe por dentro desses cones, cubos, círculos, eu não sei. Os acontecimentos são esses círculos que ficam rodando, mas tudo tem que se alinhar para a luz passar por dentro, para que não haja dúvida que foi o Senhor que falou. Porque tem muitas interpretações. Hoje mesmo eu vi no Face como é que fala? Uma moça que já foi aqui da igreja compartilhou um pastor famoso falando sobre a tribulação. Ô, gente, quem que ouve aquilo lá fala, é isso aí, é isso daí. E eu fiquei ouvindo, falei, meu Deus, ele é pré-milenista, porque eles creem que a igreja não estará na grande tribulação. E não tem base bíblica para dizer que ela não vai estar. A gente vai estudar isso em Apocalipse, logo em seguida que nós terminarmos Daniel. Mas do jeito que ele falou lá é lindo. Quem sabe falar, sabe fazer muito bem as colocações, ela acaba conquistando a outra pessoa. Mas a gente tem que olhar para a palavra de Deus, né? Então, esses acontecimentos precisam estar todos em linha e a luz passar no meio. Se é do Senhor, tem que estar tudo alinhado. Amém? Verso 11. O anticristo e o domínio que ele terá antes de ser destruído. Verso 12, fala sobre a prolongação da vida do anticristo por um determinado tempo. Verso 14, visualiza outra vez a segunda vinda e o milênio. Nos versículos 9 e 10, não precisa colocar, pode deixar no 14, Daniel tem uma visão panorâmica dos acontecimentos na perspectiva de onde ele estava. Ele viu a segunda vinda e imediatamente depois o juízo final. Porém, ele não viu o milênio como um período de tempo, nem a sua sequência ou informações da ordem cronológica dos acontecimentos. Ele não conseguiu ver os detalhes. Amém, igreja? Só que agora eu vou explicar com mais detalhes o que ele viu. Coloca o segundo slide para mim, Tiago, por favor. Eu vou explicar para vocês agora esses 4 animais, esses 4 reinos. A primeira visão que Daniel teve foi o de um leão com asas de águia. O que significa isso? Era o símbolo nacional da Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. Ele morreu. Quem que pegou o lugar dele? Belsazar, o seu filho. Então, este leão era o símbolo nacional da Babilônia, que era uma figura com cabeça humana, corpo de leão, eu não achei com a cabeça humana, corpo de leão e asas de águia, representando sua força e velocidade. Antes da queda deste império, perdeu-se a coragem e o alcance internacional simbolizados pelo leão. 4 impérios passariam. O primeiro caiu, da Babilônia. Certo, gente? Terceiro slide. Qual foi a outra figura que ele viu? Um urso. O urso representa a Pérsia, formado por 2 impérios, a Média Persa e a Persa. Um dos seus lados, a elite do duplo império vindo da Média. Também ele comentou sobre 3 costelas, que significam nações que o novo império engoliu, devoraria muita carne. Vocês lembram do chifre que nasceu? E comeu os outros 3 chifres? Eu não vou ficar entrando em mais detalhes por causa do horário, para dizer para vocês quais foram esses reinos que acabaram sendo engolidos pelos persas. 4º slide.
É bem correndo mesmo, só para que vocês tenham conhecimento. O quarto slide fala do terceiro animal que Daniel viu. É a figura de um leopardo. E é o símbolo do Império Grego. Foi na época de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele fundou a Antioquia, gente. Nós vamos ver isso em Apocalipse. E fez a maior biblioteca do seu tempo. E o berço da sabedoria do Oriente. Mas ele morreu com 33 anos de idade, lá no Egito. Depois da sua morte, 4 grandes generais tomaram o poder. 4 chifres. 1, 2, 3, 4. Pastora, mas não são 4 chifres, são 4 cabeças. Ali tem um monte, né? Mas são 4 só. Foram as imagens que eu consegui arrumar. Só que em cima da cabeça do leopardo, tem os chifres. Então, 4 outros reinos se levantaram. O quinto slide, por favor. Esse aí pega. Não dá para a gente saber que animal que é esse. Embora foi a melhor que eu encontrei. Aqui é o olho dele, ó. A palavra de Deus diz que apenas era um animal terrível. Vocês lembram que eu li? Terrível. E ele tinha os dentes? Tem. Ele não tinha. Ele tem os dentes de ferro. Isso é a simbologia do Império Romano. Quer dizer, 4 impérios que simbolizam desde aquele tempo de Daniel até os finais dos tempos. São esses. Os 4 já passaram. Os 4 já se cumpriram. O Império Romano conquistou o mundo com as armas de ferro. Este foi o último império da visão. Só que esse animal, além de ter os dentes de ferro, ele tem 10 chifres. Lembra que um chifre pequenininho apareceu no meio? E o que o chifre pequenininho tem de diferente dos outros? Olho e boca. Sabe aonde que é o chifre nesse daí? E no urso também? Bem na fronte. Está escrito em outra passagem ali. O que vocês imaginam de um animal com um chifre na fronte? Qual é a aparência dele hoje para nós? Unicórnio. Se vocês quiserem levar o lesbianismo para a casa de vocês, leve um unicórnio. O unicórnio, ele é uma maneira que o diabo usa de fazer as meninas gostarem de meninas. Eu sei porque eu mexo com essas coisas. E da onde que vem a figura? Vamos lá. Os 10 chifres representam 10 líderes até o aparecimento do anticristo. Chifres representa domínio, força. E um chifre que é levantado diante dele significa que 3 líderes maiores caíram para que se levantasse um líder pequeno. Mas esse líder pequeno não é como os outros. Porque além dele ter força, domínio, ele tem visão. Ele sabe falar, ele tem poder de influenciar e persuadir as pessoas. Por isso que tem o símbolo dos olhos e da boca, porque além do domínio que representa o chifre, além da força que é representada pelo chifre, ele tem visão, e ele sabe cativar as pessoas. Uai, de quem que está falando? De Jesus? De quem? Do anticristo. Vamos abrir Daniel capítulo 7, versículo 18, por favor. Mas os santos do Altíssimo receberão o quê? O reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade e eternidade. Quem são os santos do Altíssimo? A igreja. Nossa, mas dentro da igreja é onde mais tem rolo e chama eles de santos. Sim, nós somos os santos, mas não o bastante.
ainda estamos na terra. Então, dentro da igreja, se você olhar para o mau cheiro que tem, você não consegue permanecer. Lembra que o pastor pregou? O tamanhinho da janelinha que tinha na arca é 50 centímetros. Era por lá que jogava as fezes, mas o xixi não tem como tirar. Dentro da arca, fede, mas dentro da arca tem proteção. Amém? Na hora que fechar a porta, o negócio pega. O negócio pega, igreja. Infelizmente. E aqui está dizendo no versículo 18: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Nós sabemos que a igreja prevalecerá e a vitória será de Cristo. Vocês vão escutar muitas coisas horríveis daqui para frente, e principalmente quando entrar em Apocalipse, mas guardem esse versículo: o reino foi dado para quem? Para nós. Além de ser dado, nós possuímos ele, e isso é para sempre. Então, aconteça o que acontecer, não desistam do Senhor e não saiam da igreja. Amém? Não saiam, porque o reino é para os santos. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Vamos lá. A descrição do anticristo segundo a visão de Daniel. Daniel 7, versículo 19. Então, tive desejo de conhecer a verdade. Quem que está falando aqui, igreja? Daniel. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Aqui, a interpretação para este versículo: quem vai sobejar, quem vai se sobressair, e ele vai pisar, traduzindo melhor, quem é que vai pisar? Aquele que desponta, é o anticristo. E ele vai pisar em quem? Na igreja. Vai pisar em nós. Vai pisar em nós. E é uma coisa tão óbvia, que muitas vezes a gente fica assim, limitado a falar daquilo que a gente deve falar, em cultos de domingo, para não haver polêmica. Mas hoje o nosso presidente do Brasil fez um discurso lá, que para mim, se eu estivesse lá, eu ficava de pé e aplaudia. Mas já estão descendo o pau nele. Já estão descendo o pau nele. Agora, é uma coisa tão óbvia, como é que as pessoas não enxergam? Hã? Alguém aqui assistiu? Levanta a mão para mim, por favor, o discurso. Gente, pelo amor de Deus, assistam. Assistam. A hora que ele falou dos médicos que vieram para o Brasil, escravo, debaixo dos nossos olhos aqui, ó, eu fiquei, meu Deus, não é possível que estava acontecendo aqui. Oi? 2013, mas não vou entrar nisso do horário. Assistam, eu coloquei no grupo. Vanessa Zia que me encaminhou, porque eu não tinha visto aquele, tinha visto um outro. Gente, tremendo. Mas aqui está dizendo, os dentes de ferro, suas unhas de bronze, que devorava. Ele vai devorar. Fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Aqui no meu está deixa eu ler aqui, peraí. Isso, Silvio, sobejava, ou seja, está se destacando. O anticristo vai pisar nos santos, o anticristo vai pisar na igreja, mas o que é que Deus falou para Daniel? O reino é de vocês. Além de eu ter dado o reino para vocês, vocês possuem o reino, de eternidade e eternidade, para todo sempre. Nós vamos vencer ou não? Então não esquece disso. Vamos vencer por causa de quem? Por causa de Jesus, o Cristo.
Meu Deus, a igreja sofrerá diante do anticristo, porém prevalecerá. Os pré-milenistas, dispensacionalistas, que nós estudamos no primeiro estudo, dizem que a igreja não passará pela tribulação, que será arrebatada antes. Mas está escrito aqui. E estudando o livro de Apocalipse, nós vamos ver que isso não tem nenhuma base bíblica. Vai passar um momento, sim. Daniel capítulo 7, versículo 21 e 22. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez a justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Oh meu Deus, eu ainda não tenho reino? Não é possível? E eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Quem é o chifre, igreja? O anticristo. Quem são os santos? E veio o ancião, e veio em tempo em que os santos possuirão, oh meu Deus. E eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio em tempo em que os santos possuirão o reino. Daniel estava de acordo com o apóstolo Paulo, que escreveu aos Tessalonicenses, sobre a segunda vinda de Cristo, que diz que, quando ele vier, destruirá o anticristo e passará o governo para os santos. Daniel capítulo 7, versículo 23. Nós vamos ler até o 25. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. O Império Romano agiu desta forma. Ele destruiu a terra, ele mudou as pessoas, ele mudou as leis. Precisa dizer para vocês quem que é o Império Romano? Vocês já sabem, né? Identificamos aqui o anticristo e o período, então, da grande tribulação, que nós vamos estudar em Apocalipse, capítulo 12, mais para frente. Mas aqui está dizendo que este império mudou muita coisa na face da terra. E agora nós vamos entrar, isso aqui que ele fala no final. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, em tempos e a metade de um tempo. Amém? Nós então entendemos a primeira visão de Daniel. Agora nós vamos entrar na segunda visão que Daniel teve. Vamos abrir no capítulo 8, do 1 ao 24. Aqui fala sobre a revelação, sobre os acontecimentos dos finais dos tempos. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Que ano do reinado Belsazar mesmo que ele teve a primeira visão? No primeiro ano. Aqui está no terceiro. Então não é a mesma visão. Eu tive uma visão depois daquela que eu tive no princípio. Versículo 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar em uma cidadela de Suzã, que é a província de Elão. E eu vi que estava junto ao rio Ulai. Então eu levantei os olhos e vi, e eis que mediante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. O carneiro tinha quantos chifres?
E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto cresceu por último. Versículo 4. Eu vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem lhe havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável, de novo, entre os olhos. Quem é que tem um chifre aqui na fronte? Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, feriu-lhe e quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre, e em seu lugar do chifre que ele quebrou, saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e as pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Vou ler novamente. Versículo 11. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado em terra, abaixo. Aonde era o lugar do sacrifício diário, igreja? No tabernáculo. Vocês lembram? E o que aconteceu com o lugar do santuário? Santuário, tabernáculo, templo, mesma coisa. Caiu por terra, deixou de existir. Versículo 12. O exército lhe foi entregue, está dizendo o exército dos céus, está falando de nós. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Hoje eu vou destruir a igreja. Hoje eu vou destruir o templo, mas ninguém consegue. Aqui ele conseguiu. Está dizendo que ele prosperou. Versículo 13. Depois eu ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, eu procurei entendê-la, e eis que me apresentou diante uma como aparência de homem. Então eu ouvi a voz do homem, de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Meu Deus, deixa eu explicando aos poucos. Daniel teve essa visão numa cidadela que parecia Suzã, lá no rio Ulai. E no dia que ele teve essa visão, ele viu que um conversava com o outro. Só que eles não estavam perto do Daniel. Daniel estava de um lado, e lá do outro lado, um gritou: Gabriel, explica aí para o Daniel, que visões são essas? Vocês têm noção quem que é o Gabriel? É o anjo, é o arcanjo Gabriel, o mensageiro. Ele estava lá. E aí o outro é que pediu para que ele viesse até Daniel e explicasse o que, igreja?
A visão. Então vamos lá que ele vai explicar. É o versículo 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, eu fiquei amedrontado e me ajoelhei. Coloquei o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, ao fim dos tempos. Falava ele comigo quando eu caí sem sentidos, rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Gente, o Daniel ficou tão debilitado na presença do anjo, que ele desmaiou, ele caiu sem sentidos, e o anjo foi lá e falou: mas o rapaz aqui, hein? Levanta, moço. Daniel levantou. Vou ler de novo, versículo 18. Falava ele comigo quando eu caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do... Então é com a gente agora que ele está falando, porque o resto já aconteceu tudo. Versículo 20. Aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não são com a força igual que eles tinham. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições e prosperará a igreja. E fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e quem mais? O povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar um engano no seu coração. O engano no seu coração engrandecerá e destruirá a muitos que vivem Deus despreocupadamente. Uai. Então, tem alguns dentro da igreja que vivem, estou nem aí. Deus é Deus, Deus é bom, Deus é brother. Você não vai me pegar, não. Então, aos que vivem despreocupados, serão destruídos. Misericórdia. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Deixa eu ver até onde que eu vou aqui, até o 24. Vamos parar aqui então, igreja. Não vou parar não, vou continuar. Já que eu leio outra... Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Bom, o rei feroz, que eu li para vocês, é o anticristo. E o poder que ele vai receber para fazer todas essas coisas e prosperar, ele vai receber de Satanás. Amém? Versículo 25 agora. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Até o 27. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Gabriel falando para ele. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Ou seja, decora, anota, porque aqui isso que eu estou te dando não pode se perder. Versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. O relato do reino de Belsazar está no capítulo 5. Mas o momento que Daniel relata esta visão,
é durante o reinado de um outro rei que se chama Dário. Então aqui no capítulo 8 já não é mais Belsazar, nesse momento. O rei é filho de Assuero. Não me pergunte se é filho de Vaste ou de Ester, porque eu não sei responder. De Ester eu acredito que não seja, porque ele foi maligno. Mas esse rei agora, Dário, ele também é conhecido como rei Ciro, mas ele é filho do rei Assuero. Por isso que Daniel disse, olha, a visão que eu tive foi como se eu estivesse naquela cidadela de Suzã. Foi quando Ester foi escolhida para ir para dentro do palácio de Assuero. Se vocês lerem lá, vocês entendem. Amém? Coloca para mim o 6º slide. Os versículos 3 a 5 têm suas interpretações nos versículos 19 e 25. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, o slide número 6, é a visão que Daniel teve. Daniel olhou e teve a visão de um bode com um chifre entre os seus olhos, muito grande. E ele brigava com o carneiro. E ele ganhou, ele prevaleceu. Agora, o carneiro, o que significa? Carneiro é o império medo-persa, dá amarradas para o ocidente, norte e sul, exército conquistando as terras por onde ele avança, com a traseira para o oriente. Mas e o bode? O bode é o império da Grécia. O império romano o destruiu, que é do ocidente. Já não existem mais esses impérios, nem o romano. Existe a influência dele. Vamos lá, coloca o verso 9, 8, 9. Aqui no verso 9, eu não sei se vocês gostam, eu gosto muito de estudar. Para alguns é meio maçante, mas o reino de Deus, ele só é conquistado se tiver esforço, viu? Então se esforcem, estudem, aguente aí sentadinho, estudem, aprendam, porque isso daqui vai fazer toda a diferença na hora que você estiver diante de um anticristo e não ficar com medo de discernir. Será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Aqui no verso 9, por favor. 8, 9. Isso. O anticristo contra Israel. O exército dos céus é a igreja. Amém? Depois vocês vão entender por que nós somos o exército do céu. Se nós compararmos com o capítulo 7, versículo 21, lá está escrito, e nunca mais se esqueçam, prevaleceu contra os santos. O anticristo vai lutar contra os santos e vai ganhar. Verso 11, por favor. Quase tomou o lugar de Deus. Por quê? Porque o sacrifício costumado e o lugar santo acabou. Acabou. Entenderam? O sacrifício era um diário feito pelos sacerdotes, lembram? E o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez no ano. Acabou, foi destituído. E também de destruir o templo. E o que é que está construído no lugar do templo hoje? A mesquita de Omar. Então, eles pensam que derrotaram a Deus, mas não derrotaram, de jeito nenhum. Ele quase tomou o lugar de Deus. Misericórdia. O versículo 13. Eu não sei qual é a tradução aqui, mas o que vocês verem aí, santuário significa templo. Se vocês lerem templo, significa santuário. Exército, ao ler ali, a tradução é igreja. Verso 14. Aqui nesse verso fala da tribulação. O anticristo terá acesso aos santos, a uma parte da igreja. Qual parte ele vai ter acesso? Os despreocupados. Então, dentro da igreja tem quem está apercebido e quem está desapercebido. Vocês lembram das 10 virgens? A quem o anticristo terá poder?
não será sobre nós, em nome de Jesus. Porque se ele vai prevalecer e diz que o domínio foi dado a nós, então como é que faz? Não, quem está em Cristo Jesus não receberá condenação. Amém? Não vai passar pela ira de Deus. O anticristo não vai ter poder sobre nós, em nome de Jesus. O anticristo terá acesso aos santos, a uma parte da igreja, com o objetivo de purificação. Lembre-se das virgens nécias: quem não for purificado pela palavra, pelo fogo do Espírito Santo, será purificado pelo fogo da tribulação. Versos 20 e 23. Do verso 20 ao 23 fala a ascensão do anticristo. Ascensão quer dizer poder, e a sua queda. A profecia está sendo escrita no capítulo 8, porque Daniel não estava comprometido com o tempo. Veja a mesma visão dos impérios, porém com uma outra perspectiva, uma outra figura. Deus já tinha dado na primeira visão para ele a visão dos impérios, usando urso, usando leopardo. Agora não, agora ele usa um bode e um carneiro, outras perspectivas, mas falando da mesma visão. Daniel agora, por favor, para a gente quase encerrar. Capítulo 9, versículo 1 e 2. No primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, lembra? Assuero é o que casou com a Esther. Da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém. Eram de quantos anos, igreja? 70 anos. Então Daniel, estudando os livros do profeta Jeremias, no seu entendimento, mas é um entendimento certo, foi que ele entendeu que foi profetizado para Israel, que Israel iria cair e ficaria cativo, preso por 70 anos. Só que na hora que Daniel entendeu essa profecia, ele fez as contas. E qual foi o entendimento que ele chegou? Que os 70 anos já tinha passado. Israel não precisava mais ser preso, cativo. Tinha chego o tempo de libertação para o povo de Israel. Amém? Agora vamos ler do 3 em diante. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse: Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que o temem, o amam e guardam os teus mandamentos. Presta atenção que Daniel vai fazer agora, foi o que nós fizemos aqui esses dias atrás. Temos pecado, temos. Se ele estava falando dele, ele devia ter falado, eu tenho pecado. Mas ele falou no plural. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence ficar com o rosto vermelho de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Traduzindo, nós e os nossos antepassados temos pecado contra ti. Versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão,
pois nos temos rebelado contra ele, e não observamos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, o que aconteceu? A maldição e as desgraças que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal. Porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado a favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e aplicarmos a tua verdade. Por isso, ó Senhor, cuidou em trazer o mal sobre nós, e fez vir sobre nós o mal, pois justo é o Senhor nosso Deus, e em todas as suas obras que faz, pois nós não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa, e a ti mesmo adquiristes renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Versículo 16, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor de tua cidade, Jerusalém, do seu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados, e por causa das nossas iniquidades, iniquidade dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbio, ou seja, vergonha, para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve ao Senhor, e perdoa ao Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava falava ainda em oração, quando quem chegou perto dele de novo? O homem, ou o varão Gabriel, o anjo, que tinha observado a minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou. Em que hora? Justamente no horário do sacrifício. Amém? Acorda aí, gente. Isso aqui é importante demais. O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Nabucodonosor, sendo rei da Babilônia, vou explicar tudo isso aqui para vocês, efetuou a primeira destruição oficial de Jerusalém e levou cativo Israel para Babilônia. Nesse período, Daniel era um jovem de 16 a 20 anos de idade. Daniel foi levado junto com seus 3 amigos. Quem lembra o nome dos 3 meninos? Sadraque, Mesaque? Que não é o nome judeu deles, né? É o nome persa, caldeu. Foi nessa época que os 4 foram levados. Qual que era a idade de Daniel? De 16 a 20 anos. Meu Deus. Ele e esses 3 amigos eram príncipes em Israel. Foram aprisionados, porém, por causa da sua cultura. Por serem cultos, estudados, eles foram considerados como sábios. Eles foram levados para a corte, onde conviveram com a ascensão e a queda dos 3 impérios. Daniel viu tudo antes de acontecer.
Aproximadamente 15 anos depois, Belsazar, filho de Nabucodonosor, herdou o trono. Porém, no seu reinado veio Dário, rei do Império Medo-Persa, e conquistou a Babilônia. Mas mesmo conquistando a Babilônia, Israel ainda continuou cativo. Entre Daniel, do capítulo 3 ao 20, capítulo 9, do versículo 3 ao 20, essa parte é uma oração de clamor e confissão de pecados. No verso 20, Daniel encontra-se com o arcanjo Gabriel. E ali é dito, as 70 semanas inclui o período desde a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém até a segunda vinda de Cristo. Quando Daniel percebeu que o tempo de cativeiro de Israel tinha acabado, Deus deu a interpretação para ele que o tempo, porque para ele saber que tinha acabado, ele tinha que saber quando começou, para ele poder fazer a conta. Então ele entendeu que o tempo das 70 semanas começou quando Neemias começou a reconstruir o templo. Primeira semana. E a última semana, que é a 70, acaba com Jesus morrendo na cruz. Mas ele já viu que Israel estava livre. Mas Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Então ele também viu algo que estava acontecendo naquele momento, e aquilo que estava para acontecer, e já aconteceu. Só que Jesus não morre nas 70 semanas, ele morre na 69ª. Ainda falta uma semana para dar 70. É essa que estamos vivendo. Vou explicar. Vamos lá. Versículo 21. 9, 21. Precisa ler, igreja. Precisa ler. Falava ainda no coração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-se entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua cidade, a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Fazer cessar a transgressão. Transgressão, o que é? Pecar contra Deus. Cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Quem que está lá no Santo dos Santos? A mesquita de Omar. Então, a hora que acontecer alguma coisa na mesquita de Omar, o que nós temos que fazer? Buscar Deus desesperadamente. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças, as circunvalações reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto, ungido, e já não estará mais, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Versículo 26, paramos aqui. Coloca para mim, por favor, o 7º slide. Lendo tudo isso, nós identificamos a segunda vinda de Cristo no verso 24. Podemos perceber a obra de Jesus, porque dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça, selar a profecia, ungir o Santo dos Santos, só Jesus pode fazer isso, igreja. Então, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, que está em Neemias, até o Messias, tem 62 semanas. Verso 25,
62 semanas, mais o 7, que é número de semanas referidas por Gabriel. Se você pegar 62 vezes 7, dá 483 anos. No verso 27, diz que além daquilo que tem lá em cima, ainda tem mais, que não é semanas, são dias. Então, 7 dias dá uma, é o que falta para completar as 70. Só que esse 7, no versículo 27, é chamado de Semana dos Gentios. Nós somos israelitas? A videira é quem? Israel. A videira é o povo de Israel. Nós, para entrar na promessa, o que foi preciso ser feito? Ser enxertados na videira. Então, nós somos os gentios. Se não tem essa última semana aqui, esses últimos dias, nós não seríamos escolhidos. Porque quem é escolhido é Israel. Entenderam? Vamos lá. Ou seja, 62 semanas de dias são contados desde a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Na 69ª semana, Jesus morre e ressuscita. Jerusalém e o templo foram destruídos logo após a morte de Jesus. Daquele período até o dia de hoje, Israel está vivendo em guerras constantes. Agora, para que a gente possa entender, lê o versículo 27, 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que esteja determinada se derrame sobre ele. Deixa aqui. Gente, isso aqui é fundamental vocês entenderem. Quando é que acabou os sacrifícios? Lá no templo. Acabou-se os sacrifícios lá no templo. O santuário foi destruído. Então o povo judeu que está esperando a primeira vinda de Jesus, nunca mais fizeram um sacrifício. E nós continuamos fazendo o sacrifício. Nós somos o sacrifício vivo, racional ao Senhor Jesus. Amém? Porque nós somos os gentios. Porém, quando chegar aquele que vai fazer uma aliança na primeira semana, ele vai voltar a fazer os sacrifícios. Aonde? Lá na mesquita de Omar. Só que os judeus que estão lá vão pensar assim: poxa, o cara voltou a fazer sacrifício. O islamismo não faz porque eles adoram Alá. A hora que voltar a ter sacrifício lá, mais uma semana. Daqui a pouco o que vai acontecer? Ele vai fazer cessar o sacrifício de novo. Por quê? Porque é ele que vai querer ser adorado. Aí o povo dos judeus vai falar: a gente não faz isso. Estão entendendo? Vocês estão entendendo, igreja? Então vamos lá. A aliança com muitos por uma semana. Esta semana se refere ao período que estamos vivendo hoje. É o período da graça, chamada Semana dos Gentios. A Semana dos Gentios e a graça é a mesma coisa. Porém, essa semana é dividida por Daniel em 2 períodos, na metade da qual será manifestado o anticristo. O 8º slide. – 69 semanas desde a ordem para a reconstrução de Jerusalém até a cruz de Cristo. Mais uma, que é o período presente. A época da graça agora, matematicamente falando, equivale a essa semana que falta. 69 mais 1,
aí se cumpre a profecia integral de Daniel. 9º slide. Não precisa abrir o versículo, mas em Daniel 7, versículo 8, diz que começa a operação do anticristo. A profecia não seguiu o critério específico que estava estabelecido. Um tempo, aqui na Bíblia, significa 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Meio tempo, meio ano. Então, 3 tempos e meio é igual a 3 anos e meio. 3 anos e meio é o mesmo que 2.200 tardes e manhã, ou 1.260 dias. 3 anos e meio é o tempo da tribulação, do assolador. A volta de Cristo é igual a 3 anos e meio. Quando é que vai começar a contar esses 3 anos e meio? Já começou. Só que eu não sei se está no começo do primeiro tempo, porque a Bíblia diz que quando Jesus estiver para voltar, haverá guerras, terremotos, rumores de guerra, e isso para nós não é novidade nenhuma. Então pode ser que a gente esteja bem no começo do primeiro tempo, ou bem no final do primeiro tempo. Por quê? Porque nós não estamos desapercebidos, então ele não está tendo influência sobre nós. Será essa a diferença? Já, mas isso seria o começo. Vocês estão entendendo? Por que coisas piores não estão acontecendo com a gente? Porque aquele que o detém ainda está na terra, e não é o Espírito Santo. Porque na hora que a igreja for arrebatada, quem é que sobe? Mas o anticristo ainda vai viver mais um pedaço de tempo. Então quem o detém na terra é a igreja. É a pedra angular que muitos aí fora rejeitam. A igreja é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A porta da igreja é o caminho. Quando você passa pelo caminho, você encontra a verdade. Não significa que estar dentro da igreja você vai encontrar a verdade. Você pode estar desapercebido. Quando você encontra a verdade, aí sim você tem a grande possibilidade de encontrar a vida. Amém? 3 anos e meio é o mesmo que 2.200 tardes e manhãs, 1.260 dias. 3 anos e meio é o tempo da tribulação, Daniel capítulo 12, versículo 7. Do assolador à volta de Cristo. Do assolador à volta de Cristo, 3 anos e meio. Daniel não se preocupou com o início deste ano. Na última semana virá o anticristo. Na segunda metade desta semana, a profecia segue o relógio de Deus, não segue rigorosamente o sentido cronológico dos anos. Primeiro, saiu a ordem para a restauração de Jerusalém, já aconteceu. Segundo, o advento do Messias, já aconteceu. Período da graça, está acontecendo. Daí, passa livre a entrada do anticristo. Quando o anticristo é manifestado, começa a contar a segunda parte da última semana, não da primeira. Quando ele se manifestar, fica muito pequeno o tempo. Amém? Que horas são, gente? Eu vou parar aqui, eu tinha mais um pedacinho, mas eu vou parar aqui. E eu quero só que abra em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, por favor. E vamos ficar de pé. Então, se a pessoa não tiver frio em 13 agora, a última semana vai ser muito curta. É porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a se encontrar com o noivo.
5 delas eram loucas, nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Quem que foi tomada de sono? As 10. Não foi as que estavam desapercebidas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Não fique batendo no peito para os outros que você é santo, não, viu? Santo nós somos, mas não somos o bastante. Não fica mostrando o pecado do outro, não. Porque aqui a Bíblia está falando que todas as 10 noivas pegaram no sono. Versículo 6. Mas, à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Quem é que vai gritar, igreja? O Espírito Santo. E só vai ouvir, e eu não tenho medo nenhum de falar isso para vocês, só vai ouvir aquela que, mesmo adormecida, teme a Deus, mesmo adormecida está na igreja, mesmo adormecida crê na promessa que o Senhor vai voltar, mesmo adormecida aguenta os insultos, as humilhações, aguenta a tiração de sarro, aguenta a tribulação, aguenta a pressão, aguenta tudo, está firme. Essas vão ouvir, e isso vai se dar à meia-noite. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-me do nosso azeite, porque as nossas lâmpadas... As nécias também acordaram junto com as prudentes. Elas ouviram, mas não deu mais tempo. Por quê? Porque na hora que elas dobraram o joelho para pedir perdão, não dava mais tempo. O Espírito Santo já não estava mais dentro. Faltou azeite. Entenderam? Todos nós estamos dormindo. Ninguém está na plenitude. Como com nosso Pai, destituído da glória, todos nós fomos. Por causa da graça, por causa do sangue de Jesus, nós podemos voltar para o Pai. Mas se nós permanecermos fiéis, até o fim. Elas vão escutar, vão querer nos segurar, falando: pelo amor de Deus, ora comigo, pelo amor de Deus, intercede ao Pai, me dá um pouco da tua unção. Não tem como, não tem como, eu me preparei, não tem para você. Já pensou você ter que ir e ver os que vão ficar para trás? Vai ser difícil, né? Porque às vezes pode ser a nossa família, pode ser um filho, uma filha, pode ser um parente, pode ser um tio, um primo, uma prima, pode ser aquele amigão do peito. Então o tempo e a hora é agora. A porta ainda não fechou. E para encerrar, versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor. O primeiro Senhor é com letra maiúscula, o segundo já não é nem com letra maiúscula mais. Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Aí ele manda um lembrete para todos nós: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Hoje nós como pai, hoje nós como pais, eu já não posso mais falar das minhas filhas porque é elas e Deus. Mas vocês que têm filhos adolescentes, filhos pequenos, não reforcem o comportamento errado deles. Eu não quero ir na igreja hoje. Eu não sei como é que vocês lidam com isso. Mas se fosse comigo, sabe qual que é a resposta que eu daria? Quem tu pensa que você é para você mandar no ser? Quem manda aqui é papai e mamãe. Se estiver debaixo do meu teto, é papai e mamãe. Então, quem é que soprou no teu coraçãozinho que não é para você ir no culto hoje? Entenderam, igreja?
Ai, deixa o menino ficar. Não, deixa ficar aí na televisão. Não, está com dor, está com isso. Gente, não reforce o comportamento. O comportamento errado não é reforçado, ele é aniquilado. Amém? Porque os nossos maiores discípulos são os de dentro da nossa casa. Dói hoje trazer às vezes, ficar aí emburrado, mas antes de escutar a palavra de Deus do que ficar na internet. Amém? Não sei se vocês concordam, mas a palavra de Deus é na igreja. Outro lugar também tem. Amém? Glória a Deus. Me perdoe se eu falo coisas às vezes, que às vezes parece que é um pouco, assim, parece uma pressão. Mas a realidade é essa. A coisa está feia. Verdade. É 1h, 1h30, domingo, 2 horas, no máximo, né, para ficar. E mesmo assim, às vezes, reforça o comportamento errado do filho. Vamos fechar os olhos? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo de estudo que tivemos aqui. Hoje foi o estudo mais extenso, que mais tinha coisa para ler, mas é a sua palavra é que precisa ser lida e entendida. E nós temos reverência a ela. E eu te agradeço, Pai, porque eu apliquei meu coração e eu disse, eu vou ler versículo por versículo e estou feliz, mesmo por causa do horário. E eu te peço de todo o meu coração, que o Senhor possa fazer isso grudar, assim como está escrito no Salmo 19, Pai. Que a sua palavra esteja no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Nos ajuda a nos manter de pé, nos ajuda a nos manter apercebidos. E eu peço que cada um aqui saia, Pai, em nome de Jesus, alimentado, fortalecido, porque o anticristo não terá vez conosco, nenhum mal vai vir sobre nós e a nossa casa, porque nós servimos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor, a nossa família é consagrada a Ti, a nossa vida é consagrada a Ti. Portanto, se você precisa se acertar com Deus, se acerta, porque ainda dá tempo do Senhor te usar, dá tempo do Senhor te visitar, dá tempo do Senhor fazer com que você viva coisas que você ainda não viveu, no seu casamento, na sua área profissional, na sua área espiritual, não importa onde, é certo que você não viveu o que tinha que viver, e Deus vai restituir o que você foi roubado, o que você foi roubada, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, vamos dar uma salva de palmas para Ele, glória a Deus. Até terça-feira que vem, com a segunda parte que é menor, e já vamos entrar em Apocalipse, que é lá que o negócio é bom. Deus abençoe, nós estamos encerrados, em nome de Jesus.